Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus. Vamos passar ao momento da pregação, da exposição do texto da palavra de Deus dessa noite. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Hoje, de fato, iniciaremos o capítulo 8. Atos 8, de 1 a 8. A primeira frasezinha do versículo 8 a gente já tratou semana passada. Ela está inserida no texto anterior. Então a gente vai começar a partir da segunda parte, do versículo 1 do capítulo 8. E vamos até o versículo 8. Acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos nessa noite que o Senhor instrua o nosso coração por meio do texto da Tua palavra, por meio do relato dessa grande perseguição sofrida pelo Teu povo, possamos aprender com isso e sermos, ó Deus, edificados por ela. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Entramos no mês de outubro definitivamente, e o mês de outubro é o mês da Reforma Protestante, né? Pelo menos a gente coloca assim, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele pegou um martelo, né? Foi lá na porta da Catedral de Wittenberg e afixou ali as 95 teses que questionavam certas práticas da Igreja Católica na época. E essa ação de Lutero, ela gerou um monte de reações e mais ações em toda a Europa, que tomou o mundo, e a gente está aqui hoje também com essa igreja, também por causa disso. Mas dentro dessa história denominada Reforma Protestante, tem um monte de outras histórias que, em seus próprios particulares, também geraram ações e reações de grande influência na história da igreja e do mundo. Histórias que se assemelham ao que a gente leu. Por exemplo, vou começar comentando uma que é meio estranha. Você deve conhecer a história do rei Henrique VIII da Inglaterra. Talvez quem já estudou história da igreja já ouviu falar que ele participou da Reforma Protestante, ele rompeu com a Igreja Católica Romana. Por quê? Porque ele queria se divorciar. E a Igreja Católica, para quem conhece, não se divorcia de jeito nenhum. Não se pode, não há motivo que seja para haver divórcio na Igreja Católica Romana. Então o que o rei Henrique VIII fez? Eu vou entrar na reforma e vou romper com a Igreja Católica. Vou montar a minha e vou divorciar. E aí a Reforma Protestante alcançou a Inglaterra, já que ele era rei da Inglaterra. E eu confesso que eu desconfio até se Henrique VIII era de fato crente. Mas com o que ele fez foi tão significativo que alguns historiadores consideram Henrique VIII como quase um reformador
Porque a partir do que ele fez, ele rompeu com o Papa, ele fechou monastérios, ele aboliu a missa na Inglaterra e ele até organizou uma tradução da Bíblia. Então, de uma forma bizarra, a reforma chegou na Inglaterra, Deus usando uma coisa meio estranha, e Deus usou para a reforma alcançar aquele país. Mas tem mais uma história, essa um pouco mais parecida. Pouco depois, na mesma Inglaterra, surgiu uma rainha, aí vocês devem conhecer, ela chama Maria Tudor, ou a Sanguinária, Blood Mary, né, como algumas pessoas a chamam. Ela era chamada assim porque, vamos dizer assim, seus métodos para tentar fazer voltar a Igreja Católica lá na Inglaterra eram sanguinários contra os protestantes. E essa ação gerou uma fuga, uma dispersão dos protestantes da Inglaterra. E eles foram para vários outros países da Europa. E alguns eles foram parar numa cidadezinha chamada Genebra, lá na Suíça, onde pastoreava um certo João Calvino. E ali eles aprenderam um monte de coisa sobre a igreja, sobre um país de fato protestante. E eles começaram a aplicar isso na vida deles. Eles ficaram uns 4 anos lá, até montaram uma congregação ali inglesa lá em Genebra, e eles foram completamente influenciados por Calvino. Pra vocês terem uma ideia, deve ter até gente aqui que tem a Bíblia de Genebra, né? A Bíblia de Genebra foi escrita por esses caras aqui. Esses ingleses que estavam lá em Genebra, eles pegaram a Bíblia, traduziram e fizeram alguns comentários nas margens. Isso virou a Bíblia de Genebra. Claro que a nossa hoje ela é completamente atualizada, mas a origem é essa. Bom, continuando a história, essa rainha Maria, né, a Sanguinária, morreu, e esses protestantes voltaram para a Inglaterra. E quando eles voltaram para a Inglaterra, eles falaram, opa, eu quero fazer o que eu vi lá. Eu quero que o meu país seja protestante de fato e viva uma vida voltada para Cristo. E eles lutaram por isso, e eles influenciaram tanto que foi aí que criou-se o Partido dos Puritanos, né, lá na Inglaterra. E a história vai, a história vem, eles foram convocados para fazer uma assembleia, para escrever a confissão da igreja, e essa confissão é a confissão tanto da nossa igreja hoje, lá escrita na abadia de Westminster, juntamente com seus catecismos. Foram por influência deles, então, que foi escrito esse documento que a gente lê todo domingo aqui na igreja, né? Então perceba, ações ofensivas, tirânicas, às vezes bizarras, levam os homens, muitas vezes, cristãos, a reagirem de certas formas, às vezes fugindo, às vezes se dispersando pelo mundo. Mas veja que Deus, ele sempre leva a história da forma como ele quer, apesar das ações e das reações dos homens nesse mundo, para que os seus propósitos sejam realizados. E por que eu contei tudo isso? Porque, tal como a gente vê nessas histórias que eu contei, especialmente essa de Maria, a Sanguinária, se colocando no encalço da igreja, a igreja tendo que se dispersar. Mesmo assim, a igreja se desenvolveu. E aqui é uma história que relembra isso. O texto de hoje contou para a gente também ações tirânicas, sanguinárias, por um certo Saulo, depois Paulo, e isso fez com que a igreja tivesse que se dispersar, que fugir, mas isso fez com que a igreja também se desenvolvesse. Deus utiliza dessas coisas para o crescimento da sua igreja também. E é isso que a gente vai ver no texto de hoje. Simplesmente que Deus soberanamente escreve a história do mundo através das ações e das reações dos homens, sejam elas quais forem, pecaminosas ou não. Deus continua escrevendo a história do mundo soberanamente, com seus propósitos, através das ações e reações dos homens. Deus está conduzindo tudo. É isso que a gente vai ver. Vamos ver isso em duas partes, 2 pontos. Em primeiro lugar, eu quero que a gente veja que Deus age soberanamente mesmo em meio ao pecado no mundo. Deus age mesmo em meio ao pecado no mundo. Olha aí os versículos 1 a 4, mais uma vez.
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Vamos dar uma relembrada. No texto anterior, se você der uma olhada aí, aconteceu o primeiro grande marco da perseguição contra a igreja, que foi a morte de Estevão por apedrejamento. E a morte de Estevão causou um reboliço tremendo ali na região, para o bem e para o mal. 3 coisas importantes aconteceram que a gente é informado aqui logo de cara nesse texto, que aconteceram a partir da morte de Estevão, que mostram também a mão de Deus conduzindo a história. A primeira delas é que naquele mesmo dia a perseguição se intensificou. Parece que os líderes judeus ali, eles olharam aquilo, já que ele já morreu, vamos comprar frente, vamos com tudo utilizar esse acontecimento para acabar com tudo logo de uma vez. Então a perseguição se intensifica. Segunda coisa que acontece à igreja, de importante, né? A igreja se dispersa pelas regiões da Judéia e Samaria. O povo então foge, os cristãos fogem, exceto os apóstolos. Já a gente vê por quê. E a terceira coisa é que Deus utilizou isso para iniciar um grande movimento missionário na igreja. Então, 3 coisas grandiosas acontecem pelo estopim ali da morte de Estevão. Então o texto começa dizendo que se iniciou essa grande perseguição e que a reação a isso foi a dispersão da igreja. Por que a igreja se dispersa? Porque, perceba, não era uma mera perseguiçãozinha. Ela era brutal a perseguição. O versículo 3 nos mostra Saulo, um dos líderes aí dessa perseguição, e o verbo utilizado é assolando a igreja. Se você olhar o significado de assolar, e eu olhei no original, né, no grego, o que quer dizer aí é uma crueldade violenta. Ou seja, ele não estava só indo lá e pegando as pessoas, ele estava sendo cruel com elas. Sabe aquela pessoa que às vezes faz alguma maldade com alguém, tem um sorriso no rosto por isso? Provavelmente Saulo estava assim. Ele era feliz por tirar as pessoas das suas casas e jogar elas na prisão, às vezes fazendo maldades com elas. É isso que quer dizer o verbo assolar. Um pregador chamado Paulo Anglada, ele diz que isso revela o desejo dele de destruir a igreja. E o tempo verbal desse verbo, ele mostra que não foi uma coisa pontual. Não foi ele fez ali agora e acabou. Foi uma coisa contínua na igreja. Uma ação que continuou, que durou por um certo tempo. E a gente sabe que esse tempo que durou foi até Jesus ter chamar Saulo. Mas durou um certo tempo de Saulo fazendo essa crueldade com a igreja. Então o texto diz que Saulo assolava a igreja, ele entrava nas casas, ele procurava os cristãos, e quando ele achava, ele os arrastava para fora à força, para jogar eles na prisão, no cárcere, né? Então perceba, os cristãos, eles estavam em perigo, até mesmo calados dentro de casa. Eles não precisavam estar reunidos no templo ou qualquer coisa assim, não. Saulo entrava na casa procurando eles. Se seu nome tivesse na lista dos cristãos conhecidos, você era pego. Se alguém te dedurasse, você era pego. E talvez o que principalmente acontecia era, Paulo entrava e questionava: você é cristão? Qual seria a resposta? A sua. Certamente alguns corajosamente respondiam: sou. E assumiam o preço, sendo levados para a prisão e às vezes até pior. O que você faria? Se invadissem a sua casa questionando a sua fé em Jesus,
com a pior das intenções, para te prender, para te fazer até pior, você negaria para se safar? Ou você corajosamente confessaria o nome de Jesus, sem medir as consequências? Talvez você esteja pensando, isso é muito distante da gente. Isso era uma época que não havia liberdade religiosa. Mas, infelizmente, não é assim. Para nós aqui no Brasil, por enquanto é. A gente tem liberdade. Mas, infelizmente, vários outros não. A gente tem orado pela igreja lá no Oriente Médio. Eles não. Com eles acontece exatamente isso aqui. Se o nome está lá na listinha, eles são investigados. O pastor da igreja foi deportado. Foi disperso, não porque ele fugiu, mas à força. Porque se ele ficasse, o pior aconteceria. As mulheres que estão convertidas ali, elas estão passando por momentos de terror e provação, não só pelo governo, mas dentro das próprias famílias. Talvez algumas estejam se perguntando, Deus, cadê o Senhor nesse momento? Deus, qual é o propósito do Senhor em tudo isso? Algumas são novas na fé, já passando por tudo isso. Qual o motivo? Talvez essa seja uma pergunta que esteja na sua cabeça também. E esse texto ele nos dá respostas para isso, porque ele nos dá a certeza de que Deus age soberanamente, mesmo em meio ao pecado no mundo. Esse texto é um claro exemplo disso. E eu quero mostrar 3 formas que Deus faz com que isso aconteça, que ele mostra que ele está agindo no mundo, mesmo em meio ao pecado. Primeiro, Deus ele vê o pecado e ele está preparado para as reações dos homens diante disso. O versículo 1 diz que praticamente todo mundo saiu correndo de Jerusalém, né? Deixando lá só os apóstolos. Mas veja, Deus ele vai usar tanto quem ficou quanto quem fugiu. Deus usa para a sua obra ambos. Você deve estar se perguntando, por que os apóstolos ficaram? Certamente eles ficaram, primeiro por causa da sua devoção ao Senhor Jesus, e para cuidar dos crentes de Jerusalém, e para continuar a evangelização na região, naquele que era o ponto alto ali, né? O lugar base da igreja era Jerusalém. Então eles ficaram. E isso é importante porque às vezes a igreja pode passar por dificuldades e as pessoas começam a abandonar o barco. Tá difícil aqui, eu vou ralar, vou embora. E aqui a gente tem um incentivo, especialmente à liderança da igreja. Especialmente à liderança da igreja. Não abandone a sua igreja local por causa das dificuldades. Porque Deus ele nos chamou para servir aqui, então dê o seu máximo para realizar o trabalho, ainda que as dificuldades apareçam. Isso é um incentivo aos líderes, né? E os apóstolos, como os líderes, eles tinham que segurar o batente. Se eles não fizessem isso e tivessem se dispersado junto, a igreja em Jerusalém ia morrer. A igreja em Jerusalém ia morrer. Então é importante, antes de tomar certas decisões, a gente observar quais vão ser as reações a partir disso, para não pensar só em si mesmo, né? Um comentarista ele diz algo interessante sobre isso. Ele fala que os discípulos que fugiram não eram necessariamente menos corajosos do que os apóstolos, nem os apóstolos menos prudentes do que os irmãos que fugiram. Cada um fez o que tinha que fazer. Por quê? Porque os oficiais, eles devem ser os últimos a deixar o navio em perigo de afundar. Primeiro vão uns, os líderes eles ficam para o final. E Deus usou os apóstolos em Jerusalém, a gente vai ver ainda ao longo aqui de Atos, os apóstolos agindo ali em Jerusalém. Mas Deus usou os que fugiram também. Na verdade, essa foi a principal reação, né, causada pela grande perseguição. Os crentes se dispersaram pela região. A igreja estava praticamente concentrada em Jerusalém. Mas agora não mais. Agora eles tiveram que ir para a Judéia, para Samaria, tiveram que fugir. E aqui a gente vê a mão soberana de Deus guiando a igreja a fazer missões,
ainda que de maneira forçada, tá? E tudo bem. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente precisa que Deus dê um empurrãozinho na gente, pra gente agir, pra gente fazer as coisas acontecerem. Deus age na história mesmo em meio ao pecado. Segunda coisa que mostra o agir de Deus aí. Ele nos mostra que nem tudo está perdido. E nos incentiva com o amor de Cristo através da vida de homens piedosos. A gente vê pessoas piedosas em meio à perseguição, isso traz ânimo para a gente, isso traz esperança, isso traz incentivo para ver que Deus mudou as pessoas. Ele pode também nos incentivar. Olha o versículo 2. Ele fala aí, né, de alguns homens piedosos, e Lucas intencionalmente chama eles de piedosos, né, que resolveram tirar um tempinho para sepultar Estevão e chorar a sua morte. Isso não é uma coisa sem significado, é uma coisa significativa. Por quê? Porque eles estavam mostrando, ou pelo menos se arriscando a mostrar, que eles eram a favor de um cristão. E você se associar aos cristãos nesse momento de grande perseguição era se arriscar a ser preso e ser levado para o cárcere e sofrer o pior. Vídeo que a gente vê aí no versículo 3. Então, eles honraram corajosamente Estevão, né, esse servo de Deus, colocando suas vidas em risco. E tudo isso para honrar um morto. Aí talvez você se pergunte, mas qual a necessidade de honrar os mortos, os sepultando? Faz alguma diferença eu sepultar ou não alguém? Faz alguma diferença eu honrar ele ou não? Primeiro, não há certamente qualquer misticismo nesse meio, tá? Não é a forma com que o seu corpo vai ser tratado no final da sua vida que vai fazer diferença depois, que vai definir alguma coisa. Se você é sepultado, se você é queimado ou cremado, ou qualquer coisa assim. Não faz diferença. Mas antigamente era importante fazer uma diferenciação para outros povos. Os povos pagãos, o que eles pegavam? Eles pegavam os corpos e queimavam. Como se eles estivessem dizendo assim, acabou, não tem mais nada daqui para frente. Acabou. A vida acaba aqui. Virou pó. Os cristãos, então, eles aderiram às práticas judaicas, porque isso é do Antigo Testamento, né, de sepultamento. Como se estivessem dando uma resposta a isso. Nós não. Para nós tem uma coisa assim depois. Ou seja, honrar os nossos mortos é como se a gente estivesse dizendo, não acabou aqui, não acabou. Há esperança. Eu tenho fé na ressurreição. Eu tenho fé na ressurreição. E em meio à perseguição, essa é uma mensagem de esperança. É uma baita mensagem de esperança que faz um bem danado para a gente. Então Deus mostra o seu amor até em pequenas coisas, como honrar um servo de Deus que havia morrido. Por fim, uma terceira questão importante aqui. Sobre o agir de Deus, soberano mesmo em meio ao pecado. O pecado é mau, mas quando Deus transforma os seus e faz perceber o pecado que a gente fez antes, esses pecados anteriores, eles servem de incentivo para a gente amar ainda mais o nosso Deus. É o que ele fez com Saulo. A gente ainda vai chegar na conversão de Saulo, mas esse aqui é o Paulo antes da sua conversão. Esse bruto, esse cara que está assolando a igreja cruelmente. Quando Paulo ele diz nas suas cartas que ele é o pior dos pecadores, você tem que se lembrar disso aqui. Ele não está falando por mero sentimentalismo. Eu imagino que ele está falando porque todas as vezes que ele deitava a cabeça dele no travesseiro, ele devia olhar para um Estevão ensanguentado tomando pedrada que ele ajudou. Ele devia olhar vários cristãos que ele tirou da casa e ajudou a matar. A noite de Saulo devia ser difícil no travesseiro. Até então, que eu imagino, ele orava, e aí ele se lembrava de outra coisa, aquilo que Cristo fez por ele.
E eu imagino que então, com lágrimas nos olhos, ele sorria e dormia. Porque os pecados dele não mais o condenavam. Quando a gente então se lembra das tragédias, daquilo que a gente fez de errado no passado, e a gente olha para Cristo, isso se torna um combustível para o nosso coração. Para que a gente lembre que Cristo mudou a minha vida. Eu não preciso mais viver mais naquilo que eu era, aquilo passou. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Lembre-se disso, quando você deitar a cabeça no travesseiro, antes de dormir, que o seu Salvador, ele de fato perdoou todos os seus pecados. Então, meu irmão, Deus age de diversas formas em meio ao mal desse mundo. Deus está à frente, Deus é soberano sobre todas as coisas. Seu plano continua em ação, se cumprindo, mesmo que os nossos olhos só enxerguem pecado, tragédia e dor, muitas vezes. Como disse José aos seus irmãos no texto que a gente leu mais cedo em Gênesis, Deus transformou o mal em bem. Aquele povo foi disperso pela região, mas o versículo 4 nos mostra que não foi só o povo. Deus usou isso para dispersar o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. O pregador John Stott, ele diz que o sermão de Estevão foi profético nesse sentido. Porque lembra que Estevão foi questionado pela questão do templo? O templo vai ser destruído e coisa e tal. Olha o que está acontecendo aqui. Jerusalém e o templo estão começando a desaparecer de vista da história da igreja. À medida que os cristãos são chamados a saírem de Jerusalém para ir para outros lugares pregar o evangelho, Jerusalém não é mais o centro de ação de Deus. E Estevão pregou exatamente isso. Porque o templo não é mais o lugar da presença de Deus. O lugar da presença de Deus é aqui, onde a igreja se reúne. Seja onde for, não especificamente em Jerusalém, mas em qualquer lugar onde a igreja esteja reunida. Então, meu irmão, lembre-se disso. Em tempos sombrios, Deus governa, Ele sabe o que faz. Basta a gente confiar. Deus continua escrevendo a sua história, mesmo em meio ao pecado. Isso nos leva a um segundo ponto. Não é só assim que Deus escreve a história. Deus tem instrumentos. E o principal deles é a igreja. E a segunda coisa, então, que a gente vê é que quando a igreja entende, confia e obedece, Deus escreve a história. Deus age soberanamente através da obediência da igreja. Deus não só age por meio do mal, do pecado que o mundo comete. Não, Deus faz isso também. Mas Deus prefere agir por meio do seu povo, o obedecendo e levando a mensagem do evangelho ao mundo. É isso que a gente vai ver a partir da história de Filipe. Olha aí na sua Bíblia, a partir do versículo 5. Desculpa. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. Até aí. A gente viu no versículo 4, então, que a dispersão fez com que a igreja saísse de Jerusalém e fosse pregando o evangelho por toda parte. Lucas, então, começa a nos contar algo específico sobre isso. Uma história dentro da história, né? E aí ele vai contar agora sobre Filipe, um dos diáconos eleitos, que agora ele tomou para si a função de evangelista. Né? Estevão fez a mesma coisa. Filipe também, então, se torna evangelista. Ele vai ser conhecido assim posteriormente. E hoje, e nos próximos sermões, nós vamos ver Deus utilizando a vida de obediência desse homem como instrumento de realização dos propósitos de Deus no mundo. E aqui é o início. E já começa com algo significativo. Filipe vai pregar o evangelho, mas não é em qualquer lugar.
Ele poderia ter ido para Jericó, ali do lado. Ele poderia ter ido para cidades da Judéia, mais amigáveis. Mas não. Filipe vai para Samaria. Samaria é uma região praticamente inimiga de Jerusalém. Os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Para nós, talvez não cause estranheza ler que Filipe foi pregar em Samaria, mas é algo impressionante. E deixa eu contar essa história para você entender isso. A rixa entre samaritanos e judeus havia começado há uns bons 1000 anos atrás. Lá no reinado do filho de Salomão, o rei Roboão. Roboão foi um rei horroroso, foi péssimo, né? Ele quis dar uma de bonzão, em vez de ouvir os mais velhos, os sábios, ele prefere ouvir os amigos dele, e ele começa a fazer coisas que trazem péssimas consequências, e ele conseguiu dividir o reino em 2 partes. Então, a história do reino de Israel se divide em 2 partes. Reino do norte, cuja capital é Samaria, que apoiava um novo rei. E reino do sul, cuja capital era Jerusalém, que se manteve fiel à linhagem de Davi. Roboão era da linhagem de Davi. Apesar de ele ser um rei péssimo, eles se lembraram que da linhagem de Davi viria o Messias. Então eles falaram, não, a gente vai manter esse rei aqui. Mas a situação foi só piorando. O reino do norte nunca teve um rei bom sequer. Você pode olhar, todos os reis do norte, todos vão estar. Esse fez mal, fez o que era mal perante o Senhor. Todos os do reino do norte. Por isso Deus trouxe as consequências do pecado deles mais cedo. E aí eles foram assolados pela Assíria, alguns bons anos antes de Judá, né? E aí eles foram deportados. Depois, para piorar, que eles foram deportados, né, para outras regiões lá para a Síria, a região foi repovoada, mas foi repovoada por estrangeiros. E causou uma miscigenação entre judeus e estrangeiros. E isso causou ainda mais problema, porque fez os judeus do sul só olharem mais torto ainda para eles. Agora eles não são puros mais, eles são misturados com estrangeiros, servem outros deuses e por aí vai. Mas depois aconteceu a mesma coisa com o reino do sul, lembra? Babilônia, Nabucodonosor veio, puxou todo mundo, exilou. E aí, beleza, 70 anos exilados. Aí eles voltam. Voltam do cativeiro babilônico. Aí eles começam a reconstruir as coisas. Eles não têm muita coisa. São pobres, precisam de ajuda. Quem vem ajudar? Os do norte. O que os do sul falam? Não, vocês não. Vocês saem para lá. Vocês não. A rixa era grande. Até para ajuda eles não queriam. Eles se odiavam. E para colocar a cereja do bolo, no século IV a.C., Samaria quis rivalizar com Jerusalém. Porque Jerusalém reconstruiu a cidade e o templo. O que eles fizeram? Vamos construir um templo também. Aí eles constroem um templo para eles, para rivalizar totalmente. Não é à toa que quando Jesus conta uma parábola para falar de amor ao próximo, ele quer dizer, é para qualquer próximo, até aquele que você odeia. Aí ele usa quem? Um bom samaritano. Ou seja, o que Filipe está fazendo é significativo aqui. Ele entendeu o recado de Jesus. Lembram do versículo-chave de Atos? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Era necessário pregar lá, por mandato de Cristo. Fazia parte. Seria sendo fácil ou difícil. E Filipe foi no difícil. Alguém precisava ir. E ele foi amorosamente, corajosamente pregar o evangelho ali. E aí reforço o meu ponto. Quando o povo de Deus obedece, Deus usa o seu povo para fazer a história acontecer. Para fazer a sua obra seguir em frente. E assim os versículos 6 e 7 nos mostram que o evangelho progride. E é notável, olha a palavra que ele usa aí, as multidões atendiam unânimes às palavras de Filipe. Ele não está dizendo que
todo mundo aceitou, é uma hipérbole aí, para dizer que o evangelho foi grandemente aceito na região. Porque você pode pensar, eles se odeiam, são rivais, só um gato pingado vai ouvir ele. Não, grandemente o povo ouviu a mensagem do evangelho pregada por Filipe. A ideia aqui é que o avivamento que estava lá em Jerusalém, ele começou a se mover, se deslocou, agora está em Samaria. E vai se deslocando. Deus está carregando o propósito de pregação do evangelho para a igreja crescer. E você pode perceber aí que, tal como Estevão, Filipe também, a Filipe também foi concedido aí esse dom de milagres e curas, de expulsão de demônios e tudo mais, que servia para quê? Para confirmar a mensagem do evangelho que estava sendo pregada. Às vezes a gente se pergunta assim, o que eu faço para eu ser usado por Deus? Às vezes a gente até canta, né? Podia ter colocado essa música para a gente cantar hoje, que a gente canta direto, né? Quero ser um vaso de bênção. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Me usa. Aquela música, né? Sonda-me, usa-me, Senhor. Mas a gente esquece do resto da música do vaso, né? Você pede para ser usado, mas no final fala, eis-me submisso. E ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Me usa que eu vou obedecer. Para ser usado por Deus, para a nossa igreja ser usada por Deus e ser canal de bênção do evangelho, aonde quer que a gente vá, a gente precisa ser obediente, ser fiel, ser submisso à vontade de Deus. Não precisa de muito mais do que isso, não. É obedecer simplesmente. O povo hoje em dia escreve livros de métodos e mais métodos, ou fala na internet, ou diz isso e aquilo para a sua igreja crescer e se desenvolver. Pinta a parede de preto, põe a luz direto no pregador. Mas quando você for pregar, você só fala de amor, não fala de pecado, não. Aí vem um monte de gente para a igreja. Ou então fala de prosperidade, que o povo gosta de saber como é que fica rico. Ou então aprende 10 passos aqui, ó. Tá aqui, ó, na folhinha. 10 passos para o evangelismo radical. Só seguir. Ou pior, compra seguidor na rede social, que ó, vai ser o primeiro passo para chamar a atenção. Talvez essas metodologias até façam a igreja crescer, né? Mas vai crescer de gente não crente. A Bíblia nos dá só essa metodologia. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Obediência, fidelidade ao Senhor. É assim que Deus vai e quer agir por meio da igreja. Deus usa homens fiéis para conduzir a história dele nesse mundo. Que a gente faça parte dessa história, sendo conduzido por ele fielmente e obedientes. E eu quero concluir com a última reação que esse texto nos mostra. Até aqui a gente viu que a pregação do evangelho gerou a perseguição gerou a dispersão gerou o quê? Mais pregação do evangelho, que provavelmente geraria mais perseguição, mas não é um ciclo, não. Não quer dizer que é um ciclo assim, não. Porque tem a outra parte da reação. Olha o que o versículo 8 nos mostra. E houve grande alegria naquela cidade. Na história da igreja e do mundo, a pregação do evangelho causa reações contrárias, causa perseguição. Mas o que o evangelho causa naqueles que são alcançados? O texto diz, grande alegria. É uma transformação que nos leva a desfrutar da presença de Deus, de um relacionamento de confiança no seu Salvador, da alegre esperança que a gente tem agora nas promessas do evangelho. É por isso que o povo de Deus resiste às perseguições até a morte, porque ele tem grande alegria no seu Salvador. Nem a morte pode calar o evangelho. Era assim no tempo da igreja primitiva, mesmo com um Saulo
o assolador, matador de cristãos à solta. Era assim no tempo da Reforma, mesmo com uma rainha Maria sanguinária decapitando cristãos para tudo que é lado. E continua assim no nosso tempo, meu irmão. A questão é, essa alegria já encheu o seu coração? A resposta é a mesma para as duas coisas. Tanto para se você não é um cristão e ainda não tem essa alegria no coração, ou se você se chama de cristão, mas essa alegria está lá, ó, no cantinho do seu coração, empoeirada. E você nem está sentindo ela. A resposta, meu irmão, é: corra para Jesus. Basta falar com Ele de coração e de peito aberto, dizendo: eu quero essa alegria, eu quero me submeter, eu quero crer. A morte de Jesus é o maior exemplo que a gente tem do mal que se tornou em bem na história do mundo. Porque mesmo ele, sem ter cometido um mal sequer, ele tomou todo o nosso mal, pagou naquela cruz com a sua vida e transformou em bem, dando vida eterna para mim e para você. Então vale a pena falar, clamar, pedir a Ele. Ele está lá esperando para nos dar essa grande alegria do Evangelho. Vamos orar? Senhor, obrigado pela alegria que temos do Evangelho de Cristo Jesus, de sermos salvos pelo sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz, sangue vertido para extirpar o mal das nossas vidas. É claro que ainda estamos em meio a um corpo corrompido pelo pecado, mas o Senhor nos deu o poder vindo de Ti para vencer esse pecado, para vivermos uma vida diferente, nova, longe do pecado. Uma vida, ó Deus, que olha para trás e fala: aquilo é antigo, aquilo eu não preciso mais temer, porque agora eu tenho um Salvador, Cristo Jesus, que morreu por mim. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e é no nome dele que nós agradecemos. Amém.